E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Desenhando Animes para mais um feedback com o meu desenho, aquele quadro maravilhoso que vocês adoram, onde eu pego algum desenho, né, de algum aluno do curso Desenhando Animes, que tem um grupo lá no Facebook, onde assim que você faz parte do curso, você já entra nesse grupo também para postar os seus desenhos, as suas evoluções e tudo mais. E de vez em quando eu dou aquela bisoiada, pego algum desenho para fazer alguma crítica aqui no YouTube, né? Sempre críticas construtivas, como o Igor Santos comentou aqui. Você que acompanha o canal, você já sabe como é que funciona a parada, né? Ou simplesmente eu pego o desenho para ensinar alguma coisa legal para você aqui no YouTube, que talvez ainda não seja, não faça parte do curso Desenhando Animes, né? Pois é, mas vamos lá, olha só. O Igor Santos aqui colocou essa primeira publicação, né, o primeiro desenho que ele postou lá no grupo e, pô, que desenho da hora que ficou, hein? Parabéns, Igor, de verdade, cara. Ele falou aqui, ó, críticas construtivas são sempre bem-vindas, ansioso para ver a nova transformação do Naruto. Pois é, né, meu, como é que vai ser essa parada aí? Ele vai transformar e vai cair pra trás, assim, tipo... Eu não posso mais transformar. Vamos ver, vamos ver. Anime é complicado, né? Cada vez aparece uma transformação a mais, assim, que a gente não consegue nem acompanhar direito. Mas enfim, vamos falar de desenho aqui, né? Então olha só, o Igor, ele acabou optando mais por esse caminho um pouquinho mais do real, né? Colocando um pouco mais de volume para as coisas, e isso ficou do caramba, né? Eu não posso falar outras palavras aqui no YouTube, mas ficou bem legal. Curti pra caramba como ele fez essa parte do metal ali da bandana, os olhos também ali em cima ficou bem real. Curti bastante. E obviamente tem algumas coisas que o Igor pode fazer para melhorar ainda mais esse desenho que ele fez, né? Então, alguns pontos que eu quero ressaltar aqui é o quê? Então vamos lá. O primeiro de tudo é que o Igor, ele acabou, né, eu acho que você tá vendo aqui, Igor, não sei, eu espero que sim, você acabou optando por esse caminho um pouco mais real, onde a gente deixa de lado, né, a gente acaba deixando de lado um pouco as linhas, os traços em si, e a gente acaba trabalhando um pouco mais com volume, né, que você fez muito bem na parte dos olhos, só que em outros pontos a gente consegue ver muito bem essas linhas. Então assim, eu acho que um caminho interessante para você é cada vez mais treinar esse tipo de finalização, tá bom? E tentar tirar as linhas, né, 100% dessas linhas. E a gente consegue isso bastante com contraste, né? Em vários vídeos aqui do canal eu já falei sobre contraste, eu não vou acabar me repetindo aqui, mas esse é um ponto, né, para você seguir. Então, cada vez mais tentando retirar essas linhas que você tá fazendo, e você já tá indo muito bem, de verdade. Uma outra coisa também é que você, assim, a qualidade do Facebook ele acaba destruindo um pouquinho a resolução daquilo que a gente posta, né? Mas parece que você usou algumas texturas aqui, parece até uma textura meio que de papel, né? Por mais que acho que a ideia seja meio que um aço escovado ali, parece uma textura de papel de aquarela, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. E uma textura, eu acho que de pele, né? Eu não sei se eu tô vendo errado, porque a qualidade aqui do Facebook, da imagem que eu peguei, acabou, né, perdendo um pouquinho. Mas isso é super legal pra gente fazer também, tá bom? Dá um detalhe a mais, fica bem legal. Só que assim, eu acho que é um efeito que a gente coloca no final quando realmente é o final da parada, né? Então a gente já não tá mais se preocupando, né, com as linhas e tudo mais. Aqui a gente consegue ver linha no nariz, na boca, no queixo, né? No olho já ficou bem legal por conta dos contrastes, né? Na bandana também. Isso aqui até realmente parece uma bandana que você... Pelo menos o símbolo aqui que você acabou pegando de alguma imagem do Google, né? Que também é super válido na hora que a gente vai fazer desenho digital. Que aliás chama photobashing, né? Quando a gente pega uma foto e acaba trabalhando por cima dela também, tá bom? Só que tem alguns artistas, tem algumas pessoas que realmente vê isso como um tipo de truque, né, com o tipo de alguma coisa que não é muito bem vista, mas na realidade é sim, não tem problema algum fazer esse tipo de coisa, só que às vezes, né, quando a gente tá postando uma coisa, às vezes é legal falar assim, olha, isso aqui eu fiz photobashing também, ou deixar claro que você pegou algumas imagens para incorporar no seu desenho, porque senão, às vezes, assim, tem algumas pessoas que acabam enchendo o saco, essa é a grande real, né, fala, mas isso aí você pegou da internet e tudo mais, então assim, tipo, pra
Pra não ter dor de cabeça, que já basta as dores de cabeça que eu tenho com o restante das coisas do meu dia, né? Eu às vezes acabo falando quando eu faço esse tipo de coisa, tá bom? Então já fica a dica aí pra você também. Mas enfim, vamos falar de uma coisa muito importante aqui, que são as proporções do rosto também, né? Então o Igor mandou muito bem na finalização, só que tem alguns pontos aqui que você vai mexer, que vai alterar 100% o seu desenho, né? Então primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve diminuidinha aqui e vamos fazer aquelas formas básicas, né? Vamos começar do cilindro e tudo mais, para fazer mais ou menos aqui, para entender, né? Como é que é a construção do rosto. Então eu faço mais ou menos um círculo aqui, não precisa estar perfeito, tá numa proporção ok, né? Vamos fazer uma divisãozinha mais ou menos aqui assim no meio, e a gente sabe que o rosto, o que acontece? São 3 partes iguais, né? Então a gente tem essa, a gente tem essa e a gente tem que ter uma outra parte do mesmo tamanho, tá bom? Só que aí tem os seus 1000 poréns, né? Porque esse rosto tá levemente inclinado, então isso daqui a gente já tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer isso. Então eu vou até brincar um pouquinho aqui assim de mexer nessa proporção da parada, né? Então beleza. O que acontece? Tem alguns lugares que a gente acaba posicionando os elementos, né? Então, ó, mais ou menos aqui, ó, na metade aqui pra cima a gente coloca os olhos, né? Certinho, funcionou super bem o que você fez. O nariz, o que acontece? O nariz ele vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Então se eu pegar aqui uma cor, por exemplo, nessa terceira parte, certo? Daqui pra cima fica o nariz. Você acabou fazendo o nariz um pouquinho mais pra baixo do que deveria. Aí se a gente pegar mais ou menos aqui, no meio fica a boca, tá? Que funcionou certinho. Então um dos maiores problemas que eu vi aqui em questão de proporção foi a parte de onde você encaixou o nariz, né? Teve até uma pessoa que falou assim, meu, parece que o nariz dele tá escorrendo assim, né? Então toma cuidado se essa não for a sua intenção. Uma coisa também que eu não sei se foi ou não a sua intenção é o que? É que você deixou o nariz super fino. Eu não sei se você realmente quis pegar essa característica do anime, né, de ter nariz mais fininho e passar para algo um pouco mais real, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre funciona, né? Às vezes um negócio que funciona no anime, funciona no desenho 2D. 2D, eu digo, mais flatzão, mais animação, né? Agora, quando a gente tá pensando mais em volumes, nem sempre vai funcionar tão bem assim, tá bom? Então, por exemplo, a gente consegue ver algumas coisas aqui, ó. Se eu puxar uma linha, aqui, ó, o nariz, né? Tá bem fininho, a boca aqui, ó, quase não chega nos olhos também, né? Sendo que existem algumas proporções que ajudam bastante a gente, por exemplo, colocar a boca, né, levemente batendo ali nos olhos. Eu simplesmente daria uma leve aumentada nessa boca, pouca coisa, né? Seria uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. Olha que bonito, né? Levemente, uma leve aumentada, uma esticada nessa boca, subiria um pouquinho mais esse nariz e daria uma leve aumentada nele, né? Já daria um upgrade, né? Vamos testar então, vamos ver isso na prática. Então eu vou aumentar a opacidade aqui do desenho e vamos lá testar, né? Então eu vou pegar toda essa parte aqui da boca. Gostei bastante dos planos, você tentou bastante na hora de fazer a boca, tá bem legal. E vou dar uma aumentadinha, tanto para um lado quanto para o outro, usando os poderes do desenho digital, maravilhoso, né? É por isso que às vezes quando a gente desenha direto no papel, né, a gente tem que ter as bases muito sólidas, muito certinha, porque depois que a gente finaliza é difícil arrumar, né? Eu vou dar uma leve arrumadinha nessas bordas aqui, ó, mais pra gente ver essa modificação aqui, assim, pra gente ver um antes e depois, assim, ó, é pouca coisa. São poucas coisinhas que eu acabo mexendo ali, mas que eu acredito que já vai dar uma boa diferença, né? Eu vou até dar uma suavizada em alguns riscos aqui, ó, pra deixar o desenho levemente mais real, né? Então, ó, já dei uma suavizadinha aqui assim, tá? Em alguns pontos, ó, toda essa parte aqui, ó, do queixo, eu vou sumir também com ela. E, olha só, a gente já fez algumas modificações, não tá da forma que eu quero ainda, só que a gente já fez um progresso alterando o posicionamento de algumas coisas, né? Aqui assim, levemente mais clarinho, né? Legal, beleza. Vamos dar uma olhada como tava,
né, pequenininho para baixo, e já como tá ficando, né, já tá mais interessante. Agora, outras coisas que eu mexeria também nessa boca, eu achei que ela tá super fina, né? Normalmente quando a gente desenha pessoas mais velhas é comum deixar... Ah, assim não, né? Ia ser maravilhoso, parece aqueles filtros do Instagram, né? É comum a gente deixar essas bocas um pouco mais finas. Agora para pessoas mais novas não, né? Então olha só, vou dar uma leve arrumadinha aqui assim, né? Então agora já tá com uma proporção mais interessante, né? Olha só, para baixo, simplesmente dei uma boa aumentada. E o nariz, ele acontece muita coisa no nariz, são muitos planos ao mesmo tempo ali que a gente tem que tomar cuidado, né? Se eu simplesmente deixar levemente mais claro dos lados, aqui assim, ó, fazendo essa passagem, já vai dar uma mudança e um realismo um pouquinho maior para aquilo que a gente está fazendo, né? Então olha que legal, cara, só de fazer isso daqui já mudou pra caramba, cara, eu não fiz quase nada, né? Então deixa eu fazer esse overpaint aqui, né? Fazer essa pintura por cima do desenho já feito, né? Mais ou menos aqui assim, e vou dar uma arrumada nas narinas, né? Eu tô com qualidade, como eu falei aqui, do desenho um pouquinho ruim. Por quê? Porque o Facebook acaba destruindo, né, a qualidade dos desenhos que a gente posta. Eu acho que você que posta coisa no Facebook, você já tá acostumado com isso, né? Mas tudo bem. Então ó, vou arrumar aqui assim, aqui também. Olha que legal, né? Então já deu uma outra cara para aquilo que a gente está fazendo. Vamos ver um antes e depois aqui, né? Então ó, já sumi com as linhas do nariz, arrumei um pouquinho mais a boca. Eu posso colocar até um pouquinho mais de contraste, que eu falei que é muito importante quando a gente está fazendo esse tipo de arte, em alguns pontos da boca, né? Então ó, nessa parte aqui assim, ó, entre um lábio e outro, a gente pode dar sim uma boa escurecidinha, né? Aqui assim, depois eu dou uma borradinha, bonitinho, usando o smudge, né? Tem bastante, em muitos programas ali, o dedinho para mexer algumas coisas. Aqui assim, essa quebra embaixo da boca, cara, ficou muito legal que você fez, né? Aqui de escuro, claro e escuro, isso realmente acontece, tem muita gente que não faz. Então, ainda mais para ser um dos primeiros desenhos que você está postando ali, ficou bem legal. Não que você fez, né? Mas que você está postando, ficou bem interessante. Vou colocar uns 2 risquinhos ali para dar um ar de marotinho no nosso Naruto, né? E realmente esses cortes aqui tão fundos, hein? Nossa, cara, aqui realmente era para sair até sangue, porque eu não sei não, eu tentaria seguir por um caminho mais de cicatrização, né? Já viu quando a gente, sei lá, um gato arranha a gente e fica umas coisinhas mais para cima, assim, ó, não tão para dentro. Aqui parece realmente que é um corte fundo, né? Eu apostaria, se eu fosse fazer um Naruto mais real, em uma cicatrização mais para fora, né? Uma coisinha mais assim, ó. Vamos ver se eu vou conseguir fazer em um aqui. Vamos lá. Colocar aqui alguns brilhinhos em alguns pontos. Ah, tá vendo? Uma cicatrização mais pra fora, que mesmo assim eu ainda acho muito bizarro, né? Ficou muito gigante isso daqui. Acho que daria pra dar uma diminuída, uma amenizada, né? Porque aí ficou um Naruto from hell mesmo, né? Mas olha só, né? Já não parece que é uma vala que tá na cabeça dele, né? Já parece que é uma cicatrização um pouquinho mais pra fora. Tá bom? Então toma cuidado com isso, uma vala é fogo, né? Mas enfim, olha só, deixa eu dar uma leve borradinha em alguns cantos aqui, né? Não vou fazer em todos, tá bom? Mas acho que já deu pra ver bem qual que é a ideia da parada aqui. E vamos dar uma olhada no antes e depois do nosso Narutinho que o Igor desenhou, Igor Santos, né? Então olha só, subi o nariz, a boca ali também, brinquei com contraste, tomei cuidado com as marcas no rosto dele também. Então assim, Igor, você tá indo num caminho muito legal, tá bom? Toma esses cuidados que eu falei, brinca bastante com contraste, daqui pra frente tenta cada vez mais sair das linhas. Claro que no esboço a gente sempre acaba fazendo os rabiscões, né? Mas depois na hora de pintar, para seguir essa parte mais real, a gente acaba fazendo essas pinturas por cima até simplesmente sumir a linha que a gente tá fazendo, fechou? Eu espero de coração que tanto o Igor quanto você que tá vendo aí no YouTube tenha aprendido alguma coisa. Se você não é inscrito no canal, deveria, né? Deveria, pô, você aprende coisa pra caramba aqui, tem muita coisa aqui no canal Desenhando Animes, fechou? Eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo, vejo vocês no próximo, valeu, fui!